desde o fim de semana acompanhando todos os desdobramentos do processo de recuperação da cidade, de resgate das vítimas e de explicações sobre o que aconteceu na barragem de Brumadinho, hein, Juliana? Bom dia! Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane, Carolina, os ouvintes da Rádio Gaúcha. Pois é, eu vou contar para vocês assim que eu não estou conseguindo dormir bem nos últimos dias. O que eu vi aqui em Brumadinho, eu nunca tinha visto na minha vida de jornalista. Eu tenho 18 anos de profissão, já cobri muitas tragédias e realmente o impacto disso aqui é estrondoso. Assim, o mar de lama que eu vi, e eu pisei na lama, inclusive, é difícil de descrever, porque parece uma paisagem quase de um outro planeta, sabe? É como se tudo que tinha ali... O problema na ligação da Juliana, a Escola, enquanto a gente refaz a ligação com a Juliana, deixa eu responder para os ouvintes aqui. Tem muita gente que já vem com 20 pedras na mão, né? A Rádio Gaúcha tendenciosa não vai comentar o decreto da Dilma que tratou a tragédia de Mariana como um desastre natural e que isso garantiu a impunidade para os culpados. Uma coisa, outra coisa. Ninguém foi punido, o governo falhou nas medidas de fiscalização, tudo isso é verdade. Agora, o decreto a que as pessoas se referem e que foi muito comentado nas redes no final de semana, é um decreto específico para permitir a liberação do fundo de garantia das pessoas. Aí tem gente dizendo assim, mas não é o atingido que tem que ter o direito de usar o seu próprio fundo de garantia para sobreviver, é a empresa. Claro que é a empresa, mas enquanto a burocracia e a justiça é lenta, nesse caso, não liberava recursos para as pessoas atingidas lá em Mariana, esse decreto permitiu que elas resgatassem o fundo de garantia. É só isso, o decreto é específico para efeito de saque do fundo de garantia. Não tem nada de dizer que este decreto é o que torna a tragédia natural e garante a impunidade. Quem garante a impunidade nesse caso é a lentidão da justiça e o cipoal de recursos a que alguém que comete um crime tem direito. Bom, não faltaram alertas sobre a tragédia de Brumadinho, ou pelo menos que a tragédia de Mariana poderia se repetir. Não só ambientalistas que foram ignorados, órgãos de fiscalização negligenciaram, não conseguiram antever o que poderia acontecer. São mais de 400 barragens em Minas Gerais, é o estado que, pela sua geografia, pela sua característica geológica, também permite a mineração dessa forma. E um dos relatos mais impressionantes sobre como a tragédia ambiental poderia se repetir lá em Minas Gerais, vem de um parlamentar. Um deputado estadual de Minas Gerais, João Vitor Xavier, em julho do ano passado, fez o seguinte depoimento na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas. Ele era, na época, o presidente dessa comissão e queria fazer passar um projeto, um projeto de lei para mudar as barragens em Minas Gerais. Vamos ouvir o que disse à época, em julho do ano passado, o deputado João Vitor Xavier. Poderia, como presidente da Comissão de Minas e Energia, dormir de maneira tranquila, sabendo o que hoje acontece no estado de Minas Gerais, onde afirma a Vossa Excelência aqui ficará gravado para a posteridade. Eu não estou dizendo que poderemos ter novas rupturas de barragem em Minas Gerais. Por tudo que vi, acompanhei e estudei, eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas. Porque o modelo que utilizamos é obsoleto, é ultrapassado. Agora, cabe a nós aqui definirmos. O que aconteceu para trás, infelizmente, não temos o poder de mudar. Mas nós temos, pelo menos, a partir de um novo marco regulatório, em que as empresas busquem modelos mais modernos, tecnologias de ponta, evitar que novas barragens sejam construídas e se tornem bomba-relógio na cabeça da nossa sociedade. E em caso de rompimentos ou outras situações de barragem de rejeito, no futuro, que causem danos ou perdas à vida, essa proposta será apresentada hoje. Não sendo aprovada, terão como responsáveis também deputados e deputadas que assim decidirem. Deputado João Vitor Xavier. Bom então, dia, presidente, Escola. tudo bem, deputado? Olha, o senhor alertava desde o ano passado sobre o que poderia acontecer. Olha, parece que o senhor está falando hoje, né? Parece que o senhor está falando hoje do que aconteceu no fim de semana. Afinal, que projeto era esse e o que o senhor pretendia, deputado?
Bom dia, escola. Cumprimentar você, a Rosana, a Carolina, os ouvintes da nossa querida Rádio Gaúcha, esse patrimônio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Olha, eu tenho estudado profundamente a questão da mineração aqui em Minas Gerais, e há 8 anos esse é um dos alertas, né? Talvez o mais enfático, e por isso ganhou essa notoriedade, mas é um dos alertas que eu tenho feito há 8 anos aqui na Assembleia de Minas Gerais, porque a situação é muito, muito grave. Nós temos 400 bombas relógio como essa armadas em Minas Gerais. Eu não tinha a menor dúvida de que isso aconteceria e tenho absoluta convicção de que, infelizmente, nós teremos outras rupturas de barragem. Por quê, deputado? Essencialmente para os nossos ouvintes aqui que não são afeitos ao tema, para entenderem. Porque o nosso modelo de barragens é absolutamente ultrapassado, e porque não existe barragem de mineração neste modelo em que é armazenado a lama. Não existe modelo seguro. Eu desafio algum engenheiro, algum barragista, alguém que diga o seguinte: olha, eu atesto a segurança eterna dessa barragem, eu atesto que ela jamais cairá. Nenhum engenheiro tem condição de fazer essa afirmação, por um motivo simples, porque nós temos várias variáveis que podem levar à queda de uma barragem, como variáveis do tempo, da manutenção, de um abalo sísmico, de um nível elevado de chuvas, de erros humanos, de falhas de profissionais. E aí, quando nós estamos falando de alguma coisa que pode cair por uma série de variáveis e que sabemos que pode cair, isso não pode continuar. E nesse caso específico, deputado, o que aconteceu em Brumadinho? O que o senhor imagina que possa ter acontecido na medida em que os detalhes técnicos ainda não foram dados? Nós temos ali uma barragem com mais de 40 anos de uso, né? Uma barragem antiga, uma barragem dos anos 70. Ela já vinha desativada há algum tempo. Eu não posso afirmar de maneira categórica e decisiva, mas eu tenho uma suspeita muito forte que estavam reminerando esse processo. Por que eu digo isso? Por que eu acredito que isso pode ter acontecido? O processo de mineração, ele mudou muito nos últimos anos. Nós temos hoje um modelo de mineração feito através de pelotas de mineração. E esse modelo feito através de pelotas, ele é possível se fazer com um tipo de minério que não era usado há 20, 30 anos atrás. Então, o que muitas mineradoras estão fazendo? Elas estão reutilizando o resto de minério que ficou estocado no passado. Porque esse resto de minério, ele tem um minério que ainda é possível ser utilizado para esse tipo de pelota e que ele não era utilizado há 30 anos atrás. Então, acredito que neste processo de reutilização da barragem pode ter levado a alguma instabilidade da barragem e ter levado a algum acidente. Como também pode ser qualquer tipo de outra intempérie que disse. Podemos ter tido algum tipo de abalo sísmico na região. Não creio muito em chuvas, porque não estamos tendo... Sim, tempo seco aí nos últimos dias, né? Chuvas fortes em Minas Gerais. Como também pode ter sido algum erro humano na medição de algum fator que desencadeou essa tragédia. Deputado, a gente está falando aqui de um caso de falta de fiscalização, de impunidade. Simplesmente a empresa não segue as normas que tem que seguir para tratar da garantia daquele local, ou isso iria acontecer de uma maneira ou de outra em razão dessa estrutura que o senhor diz que já nasce falida, já não funciona mesmo? Nós estamos falando um pouco de cada coisa, mas nós estamos falando especialmente de uma empresa criminosa que se preocupa muito mais com o lucro dos acionistas que estão tomando champanhe em Nova York e em Paris do que com a segurança do seu trabalhador e do povo de Minas Gerais e do Brasil. A Vale fez durante os últimos anos um processo cruel
de enxugamento de despesas, demitindo centenas de funcionários experientes, contratando funcionários mais jovens, com a remuneração mais barata, por consequência, para poder aumentar a sua margem de lucro. A Vale usa um processo de mineração e de armazenamento das suas barragens absolutamente ultrapassado, porque ele é mais barato. Isso é uma coisa que tem que ficar gravado para as pessoas. Por que esse tipo de barragem é feita? Porque ela é a mais barata. Então as empresas, como a Vale do Rio Doce, preferem o mais barato ao mais seguro. Eles diminuem a margem de segurança para aumentar a margem de lucro. E é uma empresa que dá alguns bilhões de lucro líquido. Não é possível que essa gente não tenha nada no coração para diminuir um pouco a margem de lucro e aumentar a margem de segurança. Vão continuar assassinando nossa gente. Isso não é acidente, isso é crime, isso é assassinato. Deputado, quando o senhor fez aquele desabafo, vocês estavam discutindo a possibilidade, um projeto em que se apertaria a fiscalização. Hoje, depois da tragédia, se diz que o que houve, na verdade, em Minas nos últimos tempos foi um afrouxamento, ou há muito tempo, na verdade, um afrouxamento não só da fiscalização, mas também das regras para a concessão de licenças. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes, né, que afrouxamento é esse que permitiu que a Vale, e não é só a Vale, nós já tivemos o caso da Samarco lá em Mariana, e provavelmente há outras mineradoras na mesma situação, em que elas possam atuar no território mineiro sem a menor preocupação com a fiscalização ou com a punição em caso de eventuais desastres. Olha, isso acontece repetidas vezes porque a realidade legal no Brasil é a seguinte: se você for fazer uma pesca e por um azar entrar numa área de preservação ambiental e for pego por um fiscal, é capaz de você ser preso. Agora a Vale do Rio Doce e outras mineradoras destroem um rio inteiro e ninguém vai para a cadeia. A impunidade impera no nosso país. É triste ver ainda o presidente da Vale dando entrevista. Esse senhor já devia estar na cadeia. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade, porque eles sabem que isso ia acontecer. Ou alguém acha que eu entendo disso mais do que o presidente da Vale. Eu não entendo mais do que o presidente da Vale. E eu sabia que aconteceria. Não podia afirmar que aconteceria nessa mina, mas posso afirmar que esse modelo leva a esse tipo de incidente. Porque não é acidente, é incidente, né? Porque não foi o primeiro, não foi o segundo. Nós temos uma média de um incidente criminoso desse a cada 2 ou 3 anos em Minas Gerais, com maior ou menor proporção. E, infelizmente, nós tivemos a desastrosa medida do governador Fernando Pimentel e de deputados que aprovaram essa lei na Assembleia, flexibilizando ainda mais a legislação ambiental no estado de Minas Gerais. Essa lei que o senhor fala foi aprovada no ano passado em detrimento do seu projeto? Não, essa lei já foi aprovada há mais tempo. É incrível dizer isso, mas ela foi aprovada logo depois da tragédia de Mariana. Algum tempo depois da tragédia de Mariana, essa lei foi aprovada. Com base nesta lei que foi aprovada, a Vale conseguiu uma licença em dezembro para que voltasse a mexer nessa mina do feijão na cidade de Brumadinho, exatamente com base no que está escrito nesta lei. Foi dado em dezembro esse atestado para que a Vale pudesse voltar a mexer na mina do feijão. E o nosso projeto, eu até não digo meu, eu tenho que ser muito justo, ele é um projeto de 56 mil mineiros, que assinaram, mineiros não, brasileiros, eu tenho certeza que gaúchos também assinaram, porque foi uma lei de iniciativa popular que contou com a assinatura de pessoas do Brasil inteiro, 56 mil pessoas, um projeto chamado Mar de Lama Nunca Mais, que foi um projeto construído com o apoio da iniciativa popular, mas que eu coordenei um trabalho junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a procuradora do meio ambiente, a chefe da equipe que cuidou daquele crime de Mariana, pegaram toda a experiência daquele processo e levaram para um projeto de lei. O diretor do IBAMA aqui no estado de Minas Gerais,
que é um homem seríssimo e que sofre com a perseguição das mineradoras e que corre o risco de ser demitido a qualquer momento porque não é tolerado pelas mineradoras. Pegamos a experiência do corpo técnico da Assembleia Legislativa de Minas, funcionários de carreira, concursados, especializados na área ambiental e de mais de 50 ONGs. Fizemos um trabalho de 6 meses com reuniões diárias que duraram 5, 6, 7 horas. E o seu projeto foi rejeitado? Foi rejeitado em 30 segundos. E de quem veio a força, o lobby dessa derrota? Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o lobby das empresas de mineração. Tá, os próprios deputados disseram em entrevistas que eles receberam contatos das mineradoras dizendo que o projeto inviabilizaria a mineração em Minas, o que é uma grande mentira. E agora o senhor vê alguma possibilidade desse seu projeto, ou desse projeto que vocês apresentaram, ser resgatado no calor agora da tragédia, em que a gente vê todas as autoridades mais uma vez defendendo um maior rigor de fiscalização e da legislação? O senhor vê alguma possibilidade de resgate desse projeto, ou a força do setor é tão grande assim que ele vai continuar engavetado? A força do setor é muito grande, vão continuar trabalhando. Olha, eu tenho uma outra fala que foi logo após Mariana, onde eu pedia uma CPI para a gente investigar tudo isso que está acontecendo e dizia, os lobistas da mineração já estão trabalhando aqui na Assembleia para engavetar e para que isso tudo seja esquecido e para colocar panos quentes. Essa turma não tem vergonha de fazer isso. Eu tenho certeza que eles farão mais uma vez. Agora, a esperança que eu tenho é porque estamos começando uma nova legislatura. E eu quero crer que os deputados que estão entrando não vão querer compactuar com isso tudo. Eu reapresentei o meu projeto, daqui a pouco vou poder dizer que peço música no Fantástico, né? Porque foi apresentado uma vez por iniciativa popular, eu reapresentei, agora é a terceira vez. É a terceira vez que vamos deixar bem claro, deputado. Vamos deixar bem claro, e eu imagino que agora ela vai ter mais força para conseguir a aprovação. O senhor fala nesse vídeo do ano passado, lá no depoimento na Comissão de Minas e Energia, que o modelo de barragens estava ultrapassado, que era preciso estabelecer um marco regulatório bem mais claro, rigoroso, para evitar novas tragédias. Essencialmente, o que muda do modelo atual para um novo modelo no seu projeto que pode representar mais segurança das barragens? Uma série de coisas importantes. Uma coisa importante, é bom ficar destacada. Nós temos 400 bombas-relógios instaladas. Essas bombas-relógios, só se nós fizermos um trabalho que é preciso ser feito, de exigir que essas empresas usem as tecnologias que já existem para desfazer essas barragens. E aí precisaria de um marco legal federal e de uma atuação da Presidência da República, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério de Meio Ambiente, para exigir que essas empresas façam isso e para empresas que, no caso, não existem mais, criarmos algum tipo de serviço público que desfizesse essas barragens, porque já há tecnologia para isso. Mas no caso do que está sendo feito agora, nós temos que exigir que essas empresas usem a tecnologia para que o rejeito seja feito a seco. O que é isso? Nós temos hoje um modelo de rejeito em que é estocada lama. Por isso que quando explode uma barragem, estoura uma barragem, a gente vê aquele rio de lama, porque dentro da barragem só tem lama. Lama com, óbvio, o resto de minerais. Hoje já existem modelos de mineração, e a própria Vale tem esse modelo em algumas das suas minas, em que é feita a mineração com o processo a seco. Então não sobra aquela lama, só sobra o barro seco, praticamente uma terra seca que é empilhada e que não gera esse tipo de incidente. É a mesma coisa como se fosse uma areia que sobrasse. Então não vai ter esse tipo de incidente. Outra coisa importante que o projeto prevê, quando é feita uma barragem desse tipo, a empresa sabe que ao final de 40 anos de mineração, a sua barragem vai ter 100, 120, 150 metros de extensão. Mas o que essas empresas fazem? Elas entram com um pedido de uma barragem de 10 metros, porque aí daqui a 5 anos elas ampliam para mais 10 metros, para mais 20, para mais 30, para mais 50, depois de 30 anos a barragem está com 100 metros.
Então isso facilita a licença ambiental. Nós não queremos que isso continue acontecendo. A licença ambiental ela tem que ser feita de todo o processo, para que se tenha a noção do risco de longo prazo. Ele proíbe, por exemplo, licenças ad referendo, que um secretário de Estado, um governador do Estado, ele tem o poder de dar uma licença para ampliação com uma canetada só, o que vai diminuir muito a possibilidade de corrupção nesse caso de ampliação de barragens. E uma série de outras normas e medidas, como, por exemplo, a proibição de construção de barragens a montante de comunidades. O que é isso? Que se construam barragens acima de comunidades. Porque é um crime aquilo que a Vale fez. Ela colocou seus funcionários abaixo. Ali as pessoas não têm nem tempo. Na margem da borda da barragem, né? Só que você quer ouvir uma coisa muito mais grave? Nós tivemos uma tragédia de Mariana, que foi a tragédia da dezena de mortos. Nós tivemos a tragédia de Brumadinho, que é a tragédia da centena de mortos. E nós corremos o risco de, a qualquer dia, acordar com a tragédia dos milhares de mortos. Porque aquilo ali que vocês viram, todo mundo está dizendo no Brasil, mas que absurdo, tem um restaurante embaixo. Nós temos dezenas de cidades em Minas Gerais que tem uma barragem daquela em cima. Pois é, o senhor falou, deputado, o senhor falou em 400 bombas relógios, e esse é um número absolutamente chocante, 400 bombas relógios. É a essas bombas relógios que o senhor se refere, então eu gostaria que o senhor explicasse quais são as cidades de Minas que têm barragens acima delas e que correm o risco de, num acidente como esse, serem soterrados. Praticamente todas as cidades da região do quadrilátero ferrífero, que podemos dizer que é uma região da extensão da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, num raio de 200 quilômetros de Belo Horizonte, praticamente todas as cidades são cidades mineradoras. E praticamente todas as cidades têm alguma barragem. A cidade de Belo Horizonte, nós temos barragem de mineração na divisa com Nova Lima. Eu estou na minha casa. A 5 minutos da minha casa tem uma barragem de mineração. Tem algumas. Uma delas, inclusive, que já foi desativada e abandonada há 25 anos pela Vale, que só Deus sabe como é feita a manutenção dela. E que se ela explodir, destrói a cidade de Nova Lima. Nós temos a cidade de Congonhas, que para mim é o caso mais grave do estado de Minas Gerais. Existe uma barragem da CSN e que se explodir, destrói uma cidade que é patrimônio da humanidade e matará certamente mais de 10 mil pessoas. Certamente. Mais de 10 mil pessoas vão morrer se estourar a barragem de Mariana, e que já há laudos e estudos do Ministério Público acusando a instabilidade dessa barragem. Nós temos a barragem que é ampliada a cada dia na divisa de Caeté com Sabará, que se for destruída, destrói uma parte da cidade de Sabará. Nós temos na cidade de Rio Piracicaba, uma barragem da Vale que, se destruir, também está montante da cidade. São dezenas, não dá para enumerar todas, porque são dezenas e dezenas e dezenas. Deputado, olha... Essas duas que explodiram foram em zonas rurais, mas nós temos dezenas que, se estourarem, impactarão em zonas urbanas. Sem dúvida. Bom, deputado, olha, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pelo alerta, e vamos continuar acompanhando, torcendo para que matérias como a que o senhor apresentou possam passar na Assembleia e representar mais segurança para a população de Minas e para a segurança ambiental também. Muito obrigado a todos vocês e peço a ajuda dos 3 senadores do Rio Grande do Sul e de todos os deputados federais do Rio Grande do Sul. Isso tem que virar lei nacional. Não pode continuar assim, ou as pessoas vão continuar morrendo e o meio ambiente sendo destruído. Deputado João Vitor Xavier, deputado estadual de Minas Gerais, muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.